Olá, saudações, salut! Meu nome é Leonardo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar nesse canal tema de religião, né? Teologia, literatura e religião, mas esse não é um canal apologético, ou seja, nós não vamos trabalhar a pregação de alguma religião ou denominação, né? Não estamos ligados a nenhuma denominação ou religião, ou seita, etc., né? É um canal em que eu abordarei, além da crítica literária, que eu faço em outro canal chamado Literatura Agora, lá é crítica literária, e também falo literatura e religião, romances históricos que abordam religião. Mas nesse canal aqui, basicamente, nós vamos trabalhar livros que falam de religião, né? Monoteístas principalmente, né? Mas não impedem, né, obviamente, a curiosidade dos hinduístas e budistas, por exemplo, os taoístas, confucionistas, shintoístas, não é um problema, né? É um canal que vai trabalhar bastante literatura judaica, católica, reformada e islâmica, além de outras religiões que surgiram depois, né? Mas que estão nessa linha monoteísta, ou seja, cria apenas um Deus, né? Apenas um Deus. E aí tem as diferenças de ver esse Deus, né? Por exemplo, o cristianismo trinitarista vai ver a figura da unidade composta, ou seja, que Deus único ele é composto de três pessoas, né? Aí é uma diferença em relação aos monoteísmos do tipo judaico e do tipo islâmico, né? Que ela é unidade única mesmo, é um e único, né? Muito bem, esses assuntos serão tratados aqui nesse canal, né? Vários livros, né? Não é a minha ideia, não estou pregando nada, não sou missionário, né? Não é apologético, esse canal repetindo, não é para pregar minha fé, mas é para discutir assuntos sobre religião, né? Em outro canal eu discuto literatura, poesia, contos, né? E nesse canal nós vamos discutir religião, né? Mas não tenho formação teológica, tudo que eu sei de teologia é lendo esses livros que eu vou indicar no canal, né? Então sempre que eu vejo um livro diferente eu vou estudar teologia, não exatamente que eu seja da filosofia ou da teologia, mas defendo que a gente pode ler e estudar de tudo, né? Claro que física quântica eu não sei, né? Então não adianta eu tentar estudar física quântica e astronomia, né? Muito bem, então vou lá dar 3 dicas de livro que do universo reformado, né? E também católico, que são assuntos interessantíssimos de vários, né? Nós vamos trabalhar então a questão do grande conflito, né? A questão escatológica, a escatologia, que é o estudo das revelações, o apocalipse, né? E a questão também da cristologia é a questão da semana, né, na qual aconteceu a morte de Cristo, né? Que dia que foi, né, e tal. A última semana de Cristo. Então vamos lá. Adventismo, sétimo dia, né, a corrente reformada que veio do Batista, né, os primeiros batistas. Também nessa corrente influenciaram o pessoal dos estudantes da Bíblia, né, que atualmente é Testemunho de Jeová, a Torre de Vigia. Então os adventistas levam grande importância, o livro Grande Conflito, né, eles levam importância da Ellen G. White. Ela viveu de 1827 a 1915, então esse livro é do século XIX. Essa edição de 2004, o nome original do livro é From Here to Forever, daqui para a eternidade, né? E aí o grande conflito é essa ideia de que o cristianismo aqui é explicado como uma grande batalha entre o bem e o mal, né? O que lembra um pouco o maniqueísmo, o dualismo, né? O zoroastrismo, né? O zoroastrismo já tem isso, né? O Zaratrusta lá da Pérsia, né? Fala disso aí, antes do rei Davi já tinha o Zaratrusta, né? Pregando lá. Acho que é antes do rei Davi ou depois, né? Tem essa querela aí de quando, né? Quem influenciou quem? Quem influenciou quem? O Zaratustra influenciou, né, o judaísmo influenciou o Zaratustra, né? Então, né? Tá uma querela aí. Mas não é essa discussão. Mas a discussão de maniqueísmo, que também é uma forma de Zoroastro, né? Também, o maniqueu também, o mani. Essa ideia de que existe um bem e um mal, aí só que a questão aqui é que um dia, né? No milênio talvez, né? O bem vencerá o mal. Né? Então, o lado bom vencerá o lado mal da história aí. E aí que a Ellen G. White vai contar, né, a história da reforma, né, desde os primeiros pré-reformistas, né, o pessoal que queria divulgar a Bíblia, e tinha essa questão no universo católico de não divulgar a Bíblia. Era difícil copiar a Bíblia, a gente já viu outros livros, tipo O Nome da Rosa, Umberto Eco, né, literatura italiana, que a gente já falou várias vezes no outro canal, em que era difícil copiar livros, ainda mais a Bíblia. Então não tinha cópias disponíveis, o povo não lia a Bíblia, né? Então só o clero tinha acesso à Bíblia. Aqui a Ellen G. White vai contar a história então, desses pré-reformadores, o pessoal que depois influenciou o Lutero e o Calvino, depois o John Wesley e tal, né? Que são as linhas das várias denominações do protestantismo, né? Luteranos, calvinistas,
os metodistas, né, presbiterianos, né, os batistas, etc., os adventistas, né, então são essas várias denominações do universo reformado. Depois vai ter os pentecostais, neopentecostais, né, então é interessante, é um livro assim que vale a leitura, né, para falar bem ou para falar mal, né, e você vai fazer a sua leitura teológica, né. Não estou defendendo o livro, estou dando uma dica de leitura, né, é bem diferente. Assina embaixo. Não vou dizer que eu concordo com tudo que o livro fala, né? Não concordo com tudo que o livro fala, mas não é esse o objetivo do canal, não é nem vangloriar e nem desprezar o livro, é para fazer você ler, né? Eu estou aqui dando a dica de leitura, se você quiser ler, né? Se quer falar mal, tem que ler antes, né? Então eu posso falar alguma coisa desse livro, e vou falar desse livro num vídeo específico, porque eu li o livro, né? Então eu tenho que ler, esse aqui não faz sentido. Então você tem que ler o livro, né? Abra sua Bíblia e leia o livro, né? Vamos lá, vamos falar de Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse não significa fim do mundo, né? Virou fim do mundo, né? Mas Apocalipse significa desvelamento, tirar o véu de alguma coisa. Isso é uma revelação. Essa é uma revelação ao apóstolo João, né? Mesmo que escreveu o Evangelho de João. E ele vai falar, então, dos fins dos tempos, né? Ou para os preteristas já se cumpriu, né? O preterista se cumpriu, mas para os futuristas vai se cumprir, né? E aqui tem toda aquela discussão, né? Você fazer a tabelinha aqui dos dispensacionalismos, né? Então tem toda essa questão, que aí vai, a partir desses temas, né? Os vários livros sobre Apocalipse, o Apocalipse não é um dos únicos livros, né? Esse estilo de Apocalipse já existia naquela época, né? Pós-Jesus ali, né? Os primeiros séculos do cristianismo, e esse assunto da escatologia significa isso, ou seja, o último tempo, né? O final, escatologia é isso, né? Final. E aí você tem os milenaristas, os amilenaristas, né? A questão do milênio se literal ou não, né? A questão da tribulação, né? A igreja será tirada da tribulação ou não. Aí você tem os pré-tribulacionistas, você tem os mesotribulacionistas e você tem os pós-tribulacionistas, ou seja, a igreja sofrerá ou não a tribulação, né? É uma questão discutida. A questão dos 144 mil, quem são os 144 mil? Né? Ou seja, para os preteristas já foram aqueles primeiros mártires judeus, né? Lembrar que o cristianismo nasceu no judaísmo, né? Depois é que foi para os gentios, né? Os goi. Lembrar que Jesus falava, né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio, os judeus não aceitaram, né? Agora tem o judaísmo messiânico, né? Que é uma mistura de judaísmo com cristianismo, que aí são os judeus que aceitam o Messias, né? Jesus e Yehoshua, né? Hamashia, né? Então tem essa, mas nos primeiros os judeus que aceitaram o cristianismo, os nazarenos, né? Formaram essa seita, que depois que os judeus rabínicos não aceitaram, Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo foi pregar para os gentios, aí foi pregar para os romanos, para os gregos, né? Então aí o cristianismo foi para não judeus, né? Então fica a dica, essa discussão, né? Bela discussão. Também sobre, agora estava falando aqui, sobre a questão da última semana de Jesus, né? Vai acompanhar, né? Os autores vão acompanhar essa última semana de Jesus, né? Tentando conciliar os 4 evangelhos. A gente sabe que tem os sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas, e tem João, né? Tem essas diferenças dos evangelhos, e vai discutir justamente essas diferenças do evangelho, tentar uma conciliação. E tem aquela discussão, né? Se Jesus ia ficar 3 dias e 3 noites, né, no sepulcro. Jesus morreu na quinta-feira, na quarta-feira, porque sexta-feira não daria 3 dias, né? Então, seriam 3 dias incompletos, né? Então tem essa discussão. Alguns autores defendem que Jesus morreu na quarta-feira, né? E ficou quinta, sexta, e a ressurreição foi de sábado a domingo, porque no domingo de manhã já estava ressurreto, né? Ou seja, já foi ressuscitado. E aí quando chegaram no sepulcro não estava lá, né? Então essa é uma discussão interessantíssima. Vou dedicar um vídeo só sobre esse livro. Então aqui é só uma dica de leitura para quem quer saber, né? Sobre a Semana Santa. Que dia que Jesus morreu, né? Então 14 de Nissan, 15 de Nissan, né? Então tem essas discussões. Igrejas que só fazem a Santa Ceia uma vez por ano, né? E tem igrejas que fazem todo mês, né? Então depende muito das igrejas. E aqui vai explicar como é que é essa verdadeira celebração, né? Em que Jesus pede, fazei em memória de mim, né? Lembrai-vos de mim. E a questão da Eucaristia, né? Aqueles que creem que a Eucaristia é simbólica, a Eucaristia é real, né? Para os católicos é real e tal. E para os luteranos e outros é simbólico, né? Então, fica aí a dica. Vou fazer um vídeo específico, né? Então, ou seja, são livros que vão tratar de assuntos religiosos, né? E leia para discutir, né?
não é um canal apologético, né? Vocês não estou defendendo nenhum desses livros, estou só indicando a leitura, né? Muito proveitosa, e abram suas Bíblias, né? Porque esse canal visa louvar sempre o Deus único, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.